Senhoras e senhores, Boys and Girls, estamos de volta com mais um episódio do nosso Pub Nerd. Aê. E a galera, beleza? testando um formato diferente hoje aqui. Vamos falar... Sobre o que vamos falar, Valber? Diga aí. Vamos falar sobre a série do momento e, na minha humilde opinião, a melhor série de 2019 e talvez de 2020. Vamos aguardar aí os próximos capítulos desse episódio, que é The Boys. The Boys retornou agora para sua segunda temporada, no novo formato de distribuição da Amazon. Vão soltar 3 episódios, soltaram já, na verdade. E agora, semanalmente, um episódio até o fim da temporada. E aí, vocês gostam desse formato? Preferem assim ou todo de uma vez? Particularmente, eu acho interessante, porque gera conteúdo pra gente, né, que a gente tá trabalhando com isso. Então é ótimo do nosso ponto de vista. Mas é muito legal você ficar criando teorias, episódio por episódio. Isso acontecia com Game of Thrones, isso acontecia com Watchmen. Então, eu tô gostando desse formato. Igor, você acha que? Rapaz, eu acho que ainda bem que eles fizeram 3 episódios e vai soltando aos poucos, porque senão ia maratonar de uma vez só e acabar virando uma noite aí. Porque desde já adiantando aqui um pouco, porque a gente vai falar mais futuramente, a série tá muito viciante, cara. Você assiste um episódio e já quer assistir o outro logo e assim vai. Não E para. Everton, que é nosso rato de maratona, adora maratonar séries Netflix. É uma Você sofrência pra ele. Você prefere esse formato que a gente aprendeu a se acostumar nos últimos anos aí? Eu confesso que eu me senti um pouco amarrado quando eu vi ali episódios toda semana. Eu falei, porra, velho, doido pra sentar aqui e assistir logo tudo de vez. Mas a série se encontra no seu ápice, né? Então, a melhor tática que a Amazon poderia fazer para segurar o seu público seria essa, postar um episódio por semana, depois desses 3 aí de vez, né? Bom, eu acho que antigamente, quando a gente começou a assistir série lá atrás, que não tinha Netflix, a gente era adepto desse formato de um episódio por semana, e a gente meio que já estava acostumado com isso. Aí a Netflix veio, mudou tudo, lançando ali a série toda de uma vez. Tem seus lados negativos, seus lados positivos, mas eu acho que The Boys voltar a ter esse formato de episódio semanal é bom, porque geralmente, realmente gera essa discussão, gera essas teorias por episódio, não tem aquela pressão de e aí, já assistiu tudo, é só um episódio que você precisa assistir pra não ficar pra trás. Então você quebra ali aquela coisa de entre ficar falando da série entre 1, 2, 3 semanas, e vai falar da série por, sei lá, 8 semanas, 2 meses. Então, eu acho que vai funcionar muito bem com The Boys. Só uma crítica: lançou 3 episódios e ainda tem gente que não conseguiu assistir os 3, né? Alô, Pub Nerd, vamos acordar pra vida. Galera. Não, realmente, desse lado aí corporativo, foi uma boa ideia, porque a Amazon tem ciência de que eles não são a Netflix ainda, né? Pelo menos em dimensão, por assim dizer. Então, quando você lança uma série tão boa quanto The Boys, é interessante você dar um tempo pro pessoal. Não, vamos postar aqui um por semana, a pessoa aí pega os outros 6, 7 dias, assiste a série, a maratona ali, ou então um por dia, 2, 3 apps por dia, e aí consegue acompanhar, né? Consegue ficar acompanhando um episódio por dia. Então é uma tática muito boa e convenhamos, né? O valor aí que não tem nem desculpa a pessoa não aceitar, né? R$10, você tem essa daí e outros vários serviços muito bons. Eu acho que o principal motivo não é gerar conteúdo, não é gerar discussão. Eu acho que o principal motivo da Amazon é dinheiro. Sim. Porque você assina por um mês, e aí o primeiro mês é grátis, e você maratona e depois cancela, beleza. Com esse esquema deles aí de lançar 3 e depois 1 por semana, você vai prender a pessoa pro mês seguinte. Então a galera que vai assinar vai continuar pagando, né? E não vai dar esse calote, entre aspas, né? Essa brecha, né? Esse Game Pass do Netflix, do streaming. A gente tem que dar os méritos que quem trouxe esse formato para o mercado do streaming foi a Apple. A Apple meio que ela ficou ali
esperando o momento para lançar o seu serviço. Hoje tem aí, não é dos mais famosos, talvez seja até um dos que tenha menos assinantes no Brasil principalmente, mas ela lança nesse formato, 3 episódios e aí semanalmente cada um episódio, até acabar a temporada da série. Então é o estudo do mercado dando certo, né? Mas falando de The Boys, vamos fazer um breve recap do que aconteceu na primeira temporada. Vocês estão com tudo aí na cabeça, porque a segunda temporada começou quase que alguns dias depois ali, né, dos acontecimentos da primeira, então vamos lembrar um pouquinho para o nosso público o que aconteceu. Então, The Boys, ele é baseado no HQ e conta a história do que seria uma Liga da Justiça um pouco realista / sombria. Então você tem ali o herói que representa como se fosse o Superman, a heroína que representa a Mulher Maravilha, o Aquaman, o Batman, assim por diante. Só que ele tenta trazer para a nossa realidade, ou seja, não é 100% bonzinhos e também não são 100% malvados os vilões. Então você tem ali, por exemplo, empresas patrocinando esses heróis, o uso de mídias sociais e uma série de outras coisas, né? Ou seja, os heróis eles são celebridades. E a partir daí você tem um grupo que são os Boys, que é formado por Billy Bruto, por Hugh, por Leitinho de Mamãe, por Francês e pela fêmea que na série colocaram o nome de Kimiko. Exato. E esse grupo de super-heróis, qual o nome deles, Igor? Os 7. E são, tipo, os super-heróis mais famosos da empresa. Porque a Vogt, ela é uma empresa de farmacêutica, né? Que o seu principal produto ou melhor, eles usam dos heróis para poder anunciar os seus produtos, né? De certa forma. Exato. E quem faz parte dessa equipe, Everton? Diga aí. Pelo menos no início ali da primeira temporada. Capitão Pátria, Starlight, Rainha Maeve, A-Train, Profundo, Black Noir e Translúcido. Exatamente. Qual é a trama dessa primeira temporada? O que é que acontece ali? Por que eles são inimigos? Bem, basicamente, a primeira temporada, ela tem como o protagonista Hugh, né? A trama começa quando um super-herói chamado Tremala, que é um dos 7, ele acaba atropelando a namorada de Hugh e matando ela, né? Com sua super velocidade. E aí ele acaba ficando puto com os super-heróis e acaba percebendo, acaba descobrindo que eles não são o que eles se vendem, né? Na TV, nos jornais, na mídia. Ou seja, tem um lado podre ali por trás. Na verdade, eles são totalmente o contrário do que eles pregam ser. E aí ele acaba conhecendo esses outros caras, né? Que são denominados The Boys. E eles ficam com o objetivo de desmascarar eles, de meio que mostrar a verdade, jogar a merda no ventilador. E aí a trama ela começa a partir daí, né? Eles tentando quebrar o sistema. Exato. Então nosso querido Billy Butcher, ele sabe ali o que aconteceu com Robin, a ex-namorada de Hugh, e acaba convencendo o jovem a se juntar a eles ali numa espécie de vingança, tentar desmascarar os super-heróis, tentar, como você falou, mostrar os podres deles, mostrar para a sociedade quem eles realmente são. E aí é que entra a Starlight, ou Stellar. E aí, Valber, quem é essa personagem? Por que ela é importante? A Starlight, ela é o membro novo do 7, né? Isso na primeira temporada, nos primeiros episódios. E é aquela menina de família, de bem, né? Evangélica, criada numa cidadezinha. E ela acaba sendo convocada para fazer parte do 7. Só que a partir do momento que ela é convocada, ela tem esse choque de realidade, como o Igor falou aí. E os heróis, eles não são heróis, só na frente das câmeras das pessoas. E por dentro aquela podridão, né, moral, ética que a gente vê. E aí ela tem exatamente essa crise de identidade, né? Ela está no meio ali de pessoas, está no meio de um contexto que não é nada a ver com o que ela acreditava e com o que ela espera para a vida dela. Exatamente. Já chega Tem aquela icônica cena ali, né, na primeira temporada, da chegada dela na torre e o caso de estupro que acontece com ela. Nas HQs é um pouco diferente, mas eles retrataram isso na série e na ocasião chamou muito a atenção das pessoas que estavam assistindo. E uma das coisas que The Boy ele se destaca e chama a atenção é que, eu não sei vocês, mas quando eu assisto uma série, eu tento me inserir naquele universo, sabe? Quando assisto uma série, jogo um jogo. E uma das coisas que The Boys ela mostra é um universo de super-heróis com bastante realidade.
no sentido de que eles mostram como seriam de fato se houvessem super-heróis, né? Pessoas indestrutíveis, pessoas que sem lei, entendeu? Sem precisar seguir leis. Por quê? Porque os super-heróis eles podem fazer o que quiser, basicamente. Tipo assim, um policial ou a lei ou alguma coisa não vai deter um super-herói. Vão prender um super-herói, de certa forma. Então, eles acabam tendo essa liberdade exacerbada e diferente do que a gente vê nas HQs tradicionais, Marvel e DC, em que os super-heróis eles seguem uma linha de vou seguir tudo certinho aqui e eu sou um cara perfeito. Diferente dessas HQs, em The Boys, eles acabam sendo o que o ser humano é, né? Que é falho, que comete erros, que é corrupto, de certa forma. E ver essa realidade é o que torna a série um destaque das outras, de certa forma. E o interessante também é que assim, o heroísmo é a última parte da última parte que interessa a eles, né? Então ele está preocupado com o universo cinematográfico deles, que são os filmes, com os contratos publicitários, com as premiações e tal, as fotos e tudo mais. Quando sobra um tempinho, tem um caso aqui, vai lá para fazer média com o povo, vai ajudar ali um banco que foi roubado, vai matar um terrorista e assim por diante. Eu acho que essa foi a chave do sucesso de The Boys, né? Porque apesar de serem super-heróis, a série mostra que eles são gente como a gente, de certa forma. Então eles têm problemas sociais, eles têm problemas com pessoas que podem não ser super-heróis também. E eles mostram como tudo isso funciona, né? Você vê ali relacionamento entre pessoas, como por assim dizer, normais e os supers, né? Que nem o Billy Bruto chama. E você vê que existe ali até um certo preconceito, por assim dizer, né? As pessoas não gostam muito de se envolver, pelo menos as pessoas que têm noção do que eles são de verdade, né? As que não têm noção do que eles são de verdade, endeusam eles, existe até um culto dizendo que não, vem de Deus, odeia e tudo. E lá pro final da temporada, claro, para as pessoas, pro mundo todo, de que se trata, na verdade, do oposto veio e não de algo que veio de Deus e algo do tipo. Exatamente. E aí chega um momento da temporada que os boys, eles acham o segredo, desvendam o segredo por trás da Vault. Qual seria esse segredo, Valber? O segredo é o composto V, que na verdade é uma substância criada lá pela empresa. A gente descobre isso na segunda temporada, como é que foi criado, né? Todos os procedimentos e tal, quando é que existiu. E esse composto V, ele é introduzido em crianças, em bebês, e a partir daí se desenvolve as habilidades, né? Ou seja, não tem nada ali sobrenatural, não tem nada de ordem divina, é algo puramente científico até o momento em que a gente está assistindo a série. E justamente isso é muito importante porque pode ali desmembrar os Estados Unidos que detém esse componente, né, a Vault no caso, e tipo, eles ficam até falando de esconder dos outros países, que a grande maioria dos heróis não sabem que isso aconteceu. E aí no final da primeira temporada a gente tem uma revelação, meio que surpresa ali, sobre o nosso querido Billy Butcher. Diga aí o que alerta de spoiler, para quem não viu, claro. Então, no final da primeira temporada, Billy é reapresentado à esposa dele. E qual é o choque disso tudo? É porque uma das motivações de Billy Butcher, Billy Bruto, era exatamente vingar a morte da esposa dele, que ele acreditava que tinha sido feito pelo Capitão Pátria, né? Pelo Homelander. E aí, na primeira temporada, a gente tem exatamente essa revelação. E algo interessante também é que no final da temporada, além dele reencontrar a mulher, ele descobre que a mulher ela tem um filho, e esse filho é filho do Capitão Pátria. Então toda a história ali estava confundida, e a gente acaba descobrindo também que até o próprio Capitão Pátria não tinha conhecimento disso, né? E aí fica meio um choque ali de final de temporada, e uma coisa que a gente só vai descobrir lá na frente, logo nesses 3 episódios da segunda temporada. Então chegou o grande momento que os nossos ouvintes estão esperando, a segunda temporada. Digam aí, e aí, já assistiram os 3 episódios, o que estão achando, o que chamou mais a atenção de vocês até agora? Eu assisti naquela ordem que eu lhe falei, né? Assisti o primeiro, depois sem querer eu assisti o terceiro e depois o segundo. Não me pergunte como eu consegui esse feito, mas eu consegui.
E assim, o que me chama a atenção, eu vou começar pelo lado um pouco estranho, que seria o protagonismo ou a falta de protagonismo de Hugh no começo dessa segunda temporada. Então você percebe ali o Hugh ele deixado um pouquinho de lado pela própria trama, né? Por opção dos diretores, para dar um foco maior lá em Billy Butcher, para dar um foco maior lá no set, né? A nova heroína que chegou para substituir o Translúcido, a Stormfront ou a Tempesta, para aqueles que assistiram dublados. Mas eu posso dizer que essa segunda temporada ela começou exatamente ali como a primeira terminou, com os 2 pés na porta, mostrando para que veio e não perde tempo. E você percebe isso no nível de bizarrice que acontece, né? No segundo episódio a gente tem lá uma bizarrice nível 8000 do Profundo, que é o meu super-herói preferido depois do Capitão Pátria. E aí você tem também a violência ainda continua muito forte, muito explícita. Vale lembrar a cena da baleia também, protagonizada pelo Profundo. E uma série de outras coisas que a gente pode mencionar, mas que a gente vai deixar o ouvinte se deliciar assistindo essa série. Logo ali no primeiro episódio tem uma cena que também é bizarra, que é quando chamam ali o Capitão Pátria para ver o novo candidato a integrante e o rapaz ele é cego e... O Demolidor? Justamente, e uma muriçoca. O poder do cara é baseado na audição e o cara vai lá e acaba com isso. Já mostra então pra que veio a série. E Capitão Pátria tomando ali o leite, né? O chamito é o ponto alto da temporada. E é interessante também falar que a Starlight, o que eu percebi nesse começo de segunda temporada, é que começou a, digamos, colaborar mais com a Vault, né? Com a Vault, né? Colaborando ali nos eventos, participando mais. Botou até uma peruca ali cacheada e tudo. Então eu percebi que ela começou a colaborar mais ali. Uma coisa que eu reparei que a série tá tentando mostrar, com essa fala de Everton aí, que a Starlight ela tá tentando colaborar mais com a Vault, é que eu acho que a série ela tá querendo mostrar que os super-heróis eles não eram necessariamente corruptos. E que à medida que o tempo foi passando, à medida que eles foram vendo esse tipo de coisa, acabou infiltrando isso no próprio caráter deles, entendeu? Um exemplo que a gente pode ver nessa segunda temporada também, que eu não vou me aprofundar muito, mas já vou deixar um pouco explícito, é a própria Maven, que a gente mostra que a série mostra volta do cão arrependido. Yes. Ela fez coisas que não queria, que ela fez coisas que não estava a fim de fazer e foi forçada a fazer. E que com o tempo acabou isso ficando normal, né, pra ela. Uma coisa que banal. Exatamente. E uma coisa que eu gostei também da temporada é que eles começam a de certa forma, expandir o universo da série. Porque desde que a gente teve a notícia que Jensen Ackles, nosso Jim de Supernatural, que ele estaria na próxima temporada, falou-se muito que ele ia interpretar o Soldier Boy. Pra quem não tá familiarizado, ele é um dos primeiros, ou o primeiro super-herói ali da Vault, e já tá mais velho, então ele não tá mais atuando. E nesses 3 episódios eles citam o Soldier Boy, se eu não me engano no primeiro episódio eles citam. E coisa que na primeira temporada não se cogitou, tipo, eles não falaram muito do universo da série, com exceção ali do background de Billy, muito foi ignorado, então a série tá começando a se expandir, no sentido de conseguir mostrar mais o que tem pra mostrar, né? Você percebe nessa segunda temporada também a Vault, ela voltando às origens, né? Então você tem ali toda a origem do composto V, que foi para uso militar na Segunda Guerra Mundial, né? Fica bem claro isso lá no início da segunda temporada. E você percebe também essa mesma ambição, essa mesma aspiração com o Capitão Pátria, querendo fazer parte do exército, querendo fazer missões em outros países. Então você tem uma retomada das origens do composto V. Exatamente. Uma curiosidade que eu tenho, dentre os heróis ali do set, qual personagem vocês acham, ou quais, que não contaram muito ainda sobre ele e qual vocês queriam conhecer ali mais um pouco? Acho que a resposta é unânime, né? Black Noir. Black Noir. Pois é. Muito foda. Apesar dele ter tido já começou a temporada ali com a cena foda dele,
Eu Chorando. creio que tá na hora de mostrar mais sobre ele. Mostrou que o cara é bem sanguinário ali, eu quero ver mais. Eu, na verdade, até agora não identifiquei o poder dele, cara. Não sei nada sobre Eu o cara. eu acho que se falasse, talvez seria até spoiler, né, Felipe? Levando em consideração o que as HQs falam sobre ele. Não sei se a série vai adaptar. Mas assim, é uma teoria de que o Black Noir, de que o grande vilão não seria necessariamente o Homelander, seria o Black Noir. Ele tem um poder, não sei exatamente como, é bem parecido com o Homelander, alguma coisa assim, e aí ele acaba se passando por outra pessoa. E aí tem toda essa questão aí dele, do porquê dele ser assim enigmático. Bom, eu não duvido, principalmente sabendo que ali o Homelander ele é uma espécie de Superman / Capitão América, ou seja, ele leva ali as cores dos Estados Unidos e eles querem passar ele leva ali... a bandeira nas costas. Exatamente, eles querem passar ali com o sarcasmo de The Boys, que ele não é o cara certinho como o Capitão América, mas eu não duvido que aconteça essa reviravolta aí e no final ele não seja o culpado por ele ser tão escroto. Será que vamos ver nessa temporada ainda algo desse tipo, um plot desse nível? Fica o hype no ar aí, hein? No ar, No ar. literalmente. No ar. A pergunta que o Felipe fez pode também ser o contrário, né? Ou seja, qual o personagem que a gente mais se identificou, mais gostou, mais achou fofo, se é que tem algum. No meu caso, especialmente, eu falei que eu gosto muito do Homelander, mas por conta do ator. O ator, ele é realmente incrível, né? Ele encarna o personagem e é difícil você odiar o personagem, de tão carismático que ele é. Mas eu gosto do Profundo por todo esse arco de redenção que ele busca, e gosto também da Starlight, que, né, é uma fofinha. Gosto de falar que aquelas cenas do Profundo que mostra aquelas guerras, me dá uma agonia, eu fecho o olho, não consigo assistir não. Aquele negócio mexendo ali, aquela cena dele com a moça no sofá, velho, não tem aquilo não, é muito feio, velho. E as girls cantando pra ele. É doido. Aquilo é horrível de se olhar, velho. Incomoda de verdade. Acho que por essa explicação da pergunta de golpe aí que Valver deu, acho que minha resposta seria a Starlight, pelo fato dela tentar ser a certinha, né? Tentar ali entre os vilões e o herói, né? Que é entre Rio e o Supers. Gosto disso nela. Dessa lealdade, dessa honestidade, de certa forma. E nessa temporada você também tem uma explicação maior sobre a mulher, né? Sobre a Kimiko. Na primeira temporada, eles, talvez por questão de tempo, não deu para explicar tanto, não deu para dar tanto background a ela. Mas nessa temporada, como já explicou muita coisa dos outros boys, então acho que só falta ser explicado sobre ela mesma. Você acabou respondendo o que eu ia perguntar em relação aos boys. Quais os personagens favoritos de vocês e qual vocês acham que não teve ainda o background mais explorado? Só pelo nome Leitinho de Mamãe, esse aí já merece ser o melhor boy. E você tem Hazard também, Felipe? Hazard, né? Faz parte do grupo aí de The Boys, parece muito jogador. Mas pra mim, Billy é o melhor The Boys. Billy, o ator é incrível, o personagem é incrível, você entende a motivação dele, a loucura paira na cabeça dele, a raiva que ele tem do set. Então, pra mim, Billy é o melhor personagem aí desse grupo. Eu gosto muito de Hugh, mas acho ele meio inútil, sabe, velho? Acho que ele tem muita sorte, ele dá muita sorte, e esse é o poder dele, sorte. Sempre que as coisas acontecem, sempre que as coisas vão acontecer, acontece outra coisa que acaba favorecendo ele. E além de Hugh, eu gosto muito do francês, pelo fato dele ser aquele bandidão, mas um cara que é totalmente emotivo, totalmente, como é que eu poderia dizer? Sensível, né? Então é esse contraste que acaba tornando ele engraçado. Já o Billy Bruto, não gosto muito dele porque, sei lá, acho que ele pega muito no pé de Hugh. E, de certa forma, ele é bruto, né? Tadam! Segundo trocadilho. A parte do soco mesmo, né? Nossa. Nossa senhora. Mas eu sigo também a linha de pensamento de Valber. Pra mim, o Billy é
tem comparação. O mesmo nível de atuação ali do ator também, ser bem carismático, você consegue sentir a frustração dele, você consegue sentir a motivação dele. Acho que é por isso que ele me cativa tanto, assim. O E ele Homelander é o também, ator velho, mais quando... experiente, né, dali. Ele participou de Star Trek, se eu não me engano, acho que Thor também ele participou, né? Ele é bem conhecido. Sim. Antes de chegarmos no nosso tópico final, eu queria que vocês me falassem o que vocês acharam da nossa nova personagem, nossa nova heroína. Diga aí, Everton. Stormfront. Eu creio que chegou a personagem pra bater cara a cara com o Homelander, pelo menos em poder, assim, né? Eu espero de verdade nessa temporada que role um embate entre eles aí, um embate bem destrutivo, porque é aquela cena daquele episódio lá onde o irmão daquela pessoa lá vai de base, então destruindo o prédio e tudo ali, um negócio bem trabalhado mesmo. Eu espero ver mais daquilo ali, em especial entre ela e o Homelander. Acho que a gente pode aguardar isso aí que deve ter. Nossa, teve um momento que eu fiquei pensando que isso ia acontecer, cara. Eu falei, não é possível que eles vão brigar aqui agora. Acabar de destruir tudo. É interessante que quando você monta um grupo de pessoas, seja de super-heróis ou não, você procura o equilíbrio através da personalidade de cada um, né? Então, os 7, eles são muito bem definidos, obviamente, pelo uniforme e pelos poderes, que cada um ali é único, e também pela personalidade. Então, nenhum é igual ao outro. E a Stormfront, ela é exatamente o que estava faltando no grupo dos 7, que é aquela pessoa sincera, aquela pessoa que fala na cara e não tá nem aí, é aquela que não gosta de ficar tirando foto, ficar dando entrevista, ela gosta da porradaria, ela gosta de estar lá participando do heroísmo e tal. Então, é exatamente a personagem que faltava. E como vocês falavam, ela vai bater de frente com o Homelander. Eu acho que o Homelander dá uma surra. Eu acho que o Homelander dá um 8-2 em cima da Stormfront, 7-1. Mas eu acho que, não sei se isso vai mostrar na série, eu espero que sim, porque ela é chata pra caramba. E você, Igor, achou o que da nova personagem? Cara, achei ela... No início eu pensei que ela ia ser, assim, não ia ser igual aos outros supers, por causa do que ela falava, do que ela pregava, mas aquela cena do prédio acabou destruindo a imagem dela, velho, na minha cabeça. Então eu acho que a gente tem muito a esperar dela ainda, porque ela tá querendo roubar a cena. Ela chegou pra roubar a cena, tirar as câmeras de um lugar e jogar direto pra ela. A gente pode falar do personagem mais chato dessa temporada? Quem foi o personagem mais chato? Que é o Trem-Bala, o A-Train. Nossa, porque toda hora que Starlight estava fazendo a coisa, ele chegava... Oi, tá fazendo o quê? Ah, pé no saco. Chatão aquele cara, velho. Outro personagem que com certeza vai chamar muita atenção, já está chamando, é o Stan Edgar, mais conhecido como Giancarlo Esposito. Diga aí, Valber, o que você tá achando até aqui? Primeiro, quando faz o nome Stan, eu só lembro de South Park. E o personagem dele é muito, muito bom e bate muito certo com a atuação que ele faz, com a magnitude que é o próprio ator, né? Então você tem ali um personagem que ele é o chefão da Void. Ele é o chefão mesmo, ele tá lá no topo, só que é aquela pessoa que não se envolve muito com os heróis, ele tá cuidando mais, né, de outros assuntos, ele tá cuidando mais da área farmacêutica mesmo, da Void, produzir os medicamentos que tornam os outros heróis, do que se envolver lá com contato de publicidade, com um chilique de herói, não sei o quê. E isso casou muito certinho com o ator Giancarlo Esposito. Muito boa participação. Cara, sinceramente, eu lembrei muito do Gustavo, né, do Breaking Bad, quando aquela cena contra o Homelander, cara. Ficou sensacional. O cara, como é que um ser humano comum bate no peito e enfrenta o super-herói mais forte do universo? Apenas com palavras. Incrível, velho. Bom, galera, além de acontecimentos inesperados, escrotice de super-heróis e muita pancadaria, o que vocês esperam dos próximos episódios aí de The Boys? Eu creio que daqui pro final dessa segunda temporada, que Rio e Starlight ficam de boa logo e casem. E o embate que eu tô aguardando, noveleiro. Velho, deixa meu dorama em paz. E o embate que tô esperando de Homelander e Stormfront. Eu preciso ver isso, a gente precisa ver o embate desses dois. Eu gostaria de ver mais um background sobre o Cat Noir. Cat Noir, gente, Jack Noir. Corta isso aí, velho. Eu gostaria de ver mais um background sobre o Black Noir. Falar sobre quem ele é de verdade, né? Sobre os poderes dele. E também tô esperando um plot daqueles, hein? Entre a trama em si, né? Pelo decorrer do que tá acontecendo nesses 3 episódios, tá parecendo
que tudo vai se resolver, que vai dar tudo certo, mas a gente sabe que não vai ser bem assim, né? A gente já tem que esperar o plot chegando aí. Bom, eu espero mais bizarrice do nível do segundo episódio, né? Mais lutas épicas, como o terceiro, mais coisa maluca. Mas principalmente eu espero que os The Boys logo usem um composto V, fiquem super poderosos, porque é o que acontece na HQ, nem que seja por uma fração de tempo, e dê de cara lá com o Seven, principalmente o Homelander. É o que eu quero ver, somente isso. Exatamente. Eu quero ver mais surpresas, quero ver mais cenas que só a galera que faz The Boys ali pra pensar, porque não tem outra série tanta bizarrice como o maior super-herói do mundo tomando chamito no meio da empresa. Espero muita porrada, né? É isso que a gente mais gosta e que The Boys sabe fazer de melhor. Muita pancadaria, muito sangue, muita luta e muito super-herói morto, né? Porque é o que importa também na série. Então... E que o Homelander seja um pai melhor e pare de empurrar o filho no telhado, por favor. Então, até agora, essa segunda temporada me satisfez. Acho que voltou com um nível altíssimo que terminou a primeira. E eu daria um 4,5 de 5 até agora. E vocês? Eu daria mais ou menos essa faixa mesmo, cara. Eu acho que até agora a temporada não tem defeitos. Acho que minha nota seria 5. Eu também dou 5 estrelas. Desde o primeiro episódio, desde a primeira temporada, se mantém. E a segunda continua aí. 5 estrelas de 5. Dou 5 também, em respeito à minha opinião sobre Umbrella Academy, que a minha crítica foi que o começo dela me fez dormir, né? A verdade foi essa. The Boys foi bem diferente. The Boys já começa com tudo, sabe? Então, respeito à opinião que eu dei em The Umbrella, o que não tinha lá tem nesse aqui logo de cara, então 5 pontos de 5. E fica um último comentário aqui de que só esses 3 episódios acho que já foram melhor do que a primeira temporada, cara, porque é muito difícil de ver isso, né? De uma sequência acabar sendo melhor do que a anterior, né? E a The Boys está conseguindo fazer isso. Eu tô bem feliz por estar acertando, porque é uma série que eu gosto bastante. Então, pessoal, essa foi a nossa opinião dos 3 primeiros episódios de The Boys. Estaremos aqui semanalmente, ou tentaremos estar, para falar sobre os próximos episódios e também sobre as outras notícias / estreias relevantes das semanas. Lembrando que The Boys já tem uma terceira temporada garantida. Serão mais 5 episódios, ou seja, mais 5 semanas até o fim da segunda. Então, a gente se vê por aqui nos próximos episódios. Falou, pessoal. Até a próxima. Tchau. Falou.